Ontem, quando eu estava anunciando, até comentei com o senhor aqui fora do ar, né? Estava anunciando com o pessoal da igreja que o senhor estaria aqui. Eu falei, amanhã vai ter um músico lá, um tangedor de Deus lá. E aí, algumas pessoas mais novas ficaram pensando, o que é tangedor, pastor? O que é tangedor? Aí tive que explicar, né? Sim, Mas tá aí, o senhor toca há quanto tempo o instrumento, pastor? Olha, eu O senhor é comecei. músico, né? Não é só tocar, o senhor é músico. Até antes do senhor falar aqui, o senhor é um músico oficial da SEMEC agora, né? Sim, sim, a gente sempre toca lá, né? E é um prazer bem grande, né? Participar com os pastores e tocar. Não, eu amo tocar, amo louvar, né? Amo ministrar, louvor, né? Também. Eu não me considero um músico, digamos assim, né? Por que não me considero um músico? Porque o músico, assim, para mim é aquele que ele sabe a questão ali, partitura, toda a questão Teórica. teórica, né? E eu não tenho isso, né? Porque muito pouco eu estudei, para não dizer que eu não estudei, assim, lá em Osório, eu estudei 3 meses numa escola lá, RIMA, né? Estudei 3 meses lá, aprendi alguma coisinha ali. Porque qual é a dificuldade? Eu sou um músico, digamos assim, praticamente autodidata, né? Eu ali com 12 para 13 anos de idade, eu comecei a tocar, né, aprender ali alguns acordes, né? Eu brinco que a primeira os 2 primeiros acordes que eu aprendi não foi nem de louvor, né? Tinha um amigo meu que tocava, hoje ele é cristão também, né? Sim. O Vilmar, o Marinho, e ele me ensinou, né? Leandro Leonardo, em vez de você ficar pensando nele. E nós ficamos ali, ele me ensinou o Sol maior e o Mi menor. O senhor já era cristão. Já era, Já era cristão. Na época não era batizado ainda, né? Mas eu nasci no. Mas era criança, era um adolescente. Exatamente. Nasci, né? Num lar cristão, né? Benção. Até depois eu posso contar também um pouco do meu testemunho, né? Do meu nascimento. Vai ser né? ótimo. E aí eu fiquei ali, né? Eu me lembro que eu fiquei, eu acho que 1 mês e meio naquele Sol maior, né? Mi menor. Mi menor. Né? Que era, em vez de você ficar pensando nele, né? E tal. E ali começou, né? E daí eu comecei a me interessar. Só que daí eu tinha uma facilidade, eu tinha um ouvido bom, né? Então dali, aquele Sol maior, aquele Mi menor, eu comecei a transportar para os hinos, né? Não era nem... O worship não existia, né? Não. Se existia, estava bem distante de mim, né? Porque... Quem inseriu o worship no Brasil, eu brinco, né? Que foi o pastor Cirilo. Era 2, 3 notas, repetia eternamente, mas com muita unção, aqueles louvores dele lá, repetia as estrofes milhares de vezes. Exatamente. E lá em 2000, ano 2000 a 2006, 2010, ali o Cirilão tomou conta do gospel aí. Exatamente. E aí eu comecei a transportar, né? Na época eu sou de raiz, no caso, assembleana, né? Meus pais, né? Quando eu nasci... Harpa cristã? Harpa cristã, muito sertanejo, né? Sertanejo raiz, né? Não sertanejo agora, universitário. Na época, Joel e Jonas. E é ruim esse sertanejo universitário. Herdeiros do Reino, Irmãos Viana, Toniel e Osiel, nossa, essa linha toda aí. Muito Voz da Verdade. Sim. Né? Outros que a galera nem conhece, né? Musical Formosa, né? Que eram músicas assim. E aí eu conheço desses todos aí, Voz da Verdade. Então, assim, eu sou muito eclético, assim, pra música, né? Porque como eu vim dessa raiz, assim, escutando, eu sei muitas músicas antigas e também peguei a questão música nova, né? Portanto, é que lá em Osório, depois quando eu comecei no Brasil para Cristo, né? Que daí com 14 para 15 anos de idade que eu fui para o Brasil para Cristo. Que a história é longa, nós ia precisar de uns 3 podcasts para contar tudo. Já vamos sair daqui marcado. Né? Que aí eu comecei eu vi que eu pegava aquelas mesmas notas e eu conseguia
transportar para os louvor, né? E comecei a conseguir tirar e tal, pega uma aqui, outra ali, aprende uma nota aqui, outra lá. E daí eu fui evoluindo, né? Sempre com bastante ouvido, né? Aí eu comecei a evoluir, né? Nessa questão, assim, sempre muito curioso, né? Ia num culto, tinha alguém que tocava, eu estava em cima, às vezes era chato pra caramba, né? Tava ali em cima dos caras, pegando. E aí eu me lembro que na época surgiu, né? Nessa época, assim, surgiu o grupo Reviver, né? Maestro Ezequiel de Matos, que era algo inovador, assim, solos e coisas. E aí foi onde eu consegui crescer, assim, musicalmente, né? Então hoje eu toco, eu consigo trilhar, assim, entre essa questão, assim, de tocar músicas mais antigas, de uma questão pentecostal, de também dos louvores mais modernos, e até assim, vou contar aqui como eu fui parar no Brasil para Cristo, né? Que todo mundo acha que eu fui para o Brasil para Cristo por causa da minha esposa, né? Sim. Ela era do Brasil para Cristo. Ela era do Brasil para Cristo. Não, né? então ninguém deveria pensar isso. Mas não foi, na verdade não foi. Então, assim, né? E daí eu lá na Assembleia de Deus, nessa época, eu era muito ativo, né? Nós cantava, tinha grupo. Tinha um grupo que era um grupo da minha família, né? Que olha só, grupo da minha família, que era eu, minhas irmãs, meus cunhados, eu tocava. E aí tinha o grupo Joias Preciosas. Muito para a nossa alegria. E aí nós tocava e tal, cantava. E aí eu participava do conjunto também, tinha um conjunto lá, Unidos em Cristo, que era todos os jovens. Então era muito ativo, né? Nessa época. E só que daí eu comecei a escutar alguns louvores e tal, diferente. Aí eu me lembro que, não sei como foi parar na minha mão uma fita cassete do grupo Rebanhão, ao vivo. Caraca, mano, eu escutei aquilo assim, né? Eles cantando aquela música que eles gravaram, fizeram uma versão ao vivo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Cara, eu me lembro que eu escutei essa música, essa versão, assim, né? Que era muito diferente do que eu estava acostumado, né? Voz da Verdade, né? Canarinho de Cristo, né? Só aquela questão sertaneja. Sim. Aquilo ali deu um negócio, assim, dentro de mim, né? De, pô, tem coisa diferente, né? E aí aquilo ali já começou a mexer comigo, assim, né? Eu comecei a escutar umas coisas diferentes, que na época era algo muito à frente. Rebanhão, falava em rebanhão, meio assembleano, era coisa do capeta, né? Era demônio puro, né? Igual a bateria não é de Deus também. Não, esses rocks e tal. Só que daí nesse meio tempo, teve uma cruzada evangelística, não sei se tu lembra disso, no Parque da Harmonia, Reinhard Bonk, que era aquele missionário que... Provavelmente não vai saber, pastor. Eu me converti em 2003. Não, então não. Isso aí foi antes. Isso aí foi ali em 96, 97. Eu tava nascendo, né, pai? Não, não, tô brincando mesmo. Aí eu me lembro que teve uma excursão e nós fomos para essa excursão. Reinhard Bonk, ele faleceu agora. Não, ele é uma benção. Uns 2-3 anos atrás, ele tinha um trabalho na África, né? Um dos generais de Cristo, né? Isso, exatamente, cruzadas, né? Curas e tal. E aí o Reinhard Bonk veio fazer, eu acho que ele fez São Paulo, ele fez Porto Alegre, São Paulo e Minas, né? 3 cruzadas, assim, gigante, deu mais de 200 mil pessoas aqui no Parque da Harmonia. E aí eu me lembro, cara, como se fosse hoje, assim, nós chegando, o ônibus chegando no Parque da Harmonia, aquele mundaréu de gente, assim, né? E quando nós descemos do ônibus... É uma atmosfera, né? Quando nós descemos do ônibus, tava aquele palco, assim, né? E aquela... Chega até a me arrepiar, cara, de me lembrar assim, ó.
tava aquele palco montado assim, aí lá em cima tava Azaf Borba, Paulo Figueiró, Meu Deus. Eduardo Flor, Olha e aí. uma banda, assim, uma banda. Aí eu me lembro, eles estavam cantando Reina o Senhor e trema os povos. Reina Lindo o esse louvor. Senhor. Aham. Cara, quando Paulo eles- Figueiró é maravilhoso. A voz dele é Não, aveludada, né? A voz dele. tremendo, tremendo. E aí eu olhei aquilo e digo, cara, que é isso, mano? Eu não conhecia aquilo, né? Aquele louvor congregacional, aquele negócio assim. Bah, quando eu vi aquilo assim, aquilo mexeu comigo, assim. Eu disse, pá, é isso. É isso que nós temos que ter. Né? É isso que nós temos que fazer. É isso. Tá, e daí participamos, assim, né? Ah, daí cantamos. E aí, como no caso, na época, a minha igreja estava envolvida naquilo ali, eu disse, não, nós vamos chegar em Osório E vamos inserir, cair vamos, pra dentro da visão, exatamente, vamos dar-lhe, né? pra não tomar. Santa ignorância. Aí, o que aconteceu? Cheguei lá, pá, no primeiro culto que teve, eu já meti celebrar a Cristo. Celebrar a Cristo. Já bem- Celebrar. Rapaz, mas tomei ele bomba, né? É, sim. mesmo. Aí o primeiro até foi meu pai, né? Uau. Né? Meu pai, assembleano tradicional, né? E tal. Que é isso? Esses rock da igreja, pai, não sei o quê. Mas esse louvor é demais, né? Aham. É lindo demais. E aí foi aquela coisa assim, né? Foi aquele balde de água fria, né? E daí o que aconteceu? Aí eu fiquei, aí como todo jovem, né? Desmotiva. Adolescente, né? Eu tinha 15 anos. Baixa a né? moral. Daí aquilo ali foi, e aí foi naquela fase assim, bem, então eu me entristeci muito, comecei a me afastar, né? E aí comecei, já não fui em culto, Sabendo já que não tinha fui. algo mais pra viver, né? Exatamente. E aí o inimigo que é sujo, né? Uhum. O que ele fez? Ele começou a colocar outras pessoas ali no meu caminho, amigos, coisas, para me afastar. Então eu estava me afastando assim da fé. Aí o que acontece? Eu já tinha amizade, por exemplo, com a minha cunhada, uma das mais velhas, assim, ela e o esposo dela, que eu era muito amigo da irmã do meu cunhado, né? E aí ela me convidou um dia, vamos lá na igreja, não sei o que, na Brasil, no caso, né? Eu já conhecia, por exemplo... Eu acho que o Isaías saiu da Brasil para Cristo. Eu acho que os pais dele eram Brasil para Cristo. Eu acho que sim, eu acho que tem alguma coisa nesse sentido. Aí, cara, o que aconteceu? Eu já conhecia, por exemplo, meu cunhado, Daniel, que hoje ele mora em Belém, tinha amizade, assim, conhecia minha esposa também, mas conhecia, assim, né, e tal, não tinha nenhuma intimidade maior, mas aí eles me convidaram para ir lá. Aí quando eu cheguei lá na igreja, no Brasil para Cristo, a Igreja do Brasil para Cristo em Osório já tinha essa veia de louvor congregacional, né? Sim. Um pouco mais aberto. Dinâmico. E tal, mais dinâmico. E daí foi onde eu me encaixei, né? Daí eu cheguei e tal, e daí logo gostei do ambiente, gostei do estilo de culto e tal, me enturmei com os jovens, né? E aí acabei ficando por lá, né? Aí foi onde eu me encaixei na Igreja do Brasil para Cristo e de lá para cá nunca mais saí. Foi algo de Deus, porque até na época... Sim, estava se afastando da presença, né? E na época, por exemplo, o Jean, que até já veio a falecer, né? O Jean Charleston, né? Que ele gravou CD também, teve, né? Foi uma bênção aí. E aí ele estava vindo para Porto Alegre para fazer o seminário, né? E aí ele era o ministro de louvor, né? E aí a igreja ia ficar também Desfalcado. né, desfalcado. E aí foi onde eu entrei nesse contexto, né? Aí comecei a participar, envolvi, tanto é que eu acabei me tornando ministro de louvor, né? Lá na igreja. E aí foi essa minha trajetória. Aí depois de um tempo, aí eu e minha esposa, né? Começamos a namorar e tal, casamos e estamos aí Benção. nessa... Pastor, adoração versus tocar música. É uma diferença,
é uma linha, digamos assim, né, pastor Rodrigo, muito tênue, né? Porque a adoração, ela vai além do momento, vai além do tu ministrar um culto. Na minha visão, a adoração, ela é um estilo de vida, né? Porque tu não adora só no altar. Se tu adora só no altar, não é adoração. Eu posso não tocar uma nota musical e ser um adorador. Com certeza, com certeza. Porque o que é adoração? Quando Jesus ele fala com a mulher samaritana, né? Ele diz... Em João 4. É interessante que Jesus ali, ele está falando para aquela mulher, ele está revelando para aquela mulher algo que ele não revelou nem para os discípulos. Foi a primeira vez que ele disse que era o Cristo de Deus. Exatamente. E ele revela ali uma mudança de era, uma mudança de chave.